Na semana passada nós tivemos o congresso de irmãs, que foi uma bênção, né? E eu quero continuar falando sobre o tema que as irmãs usaram. E nós vamos estar meditando um pouco nesse tema. Amém? Segunda carta de Timóteo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 5. Graças a Deus. Ó Senhor Jesus. Já te agradecemos desde já, Senhor Deus, pelo teu Espírito, que se faz presente em nosso meio, Senhor Deus, agindo, trabalhando em nossa vida, renovando a nossa fé, Senhor Deus, a nossa alegria. Eu te peço nessa noite, Senhor Deus, seja com cada jovenzinho, Deus amado, nessa noite da tua igreja. Essa é a minha oração, Senhor Deus. Ó Senhor, seja com cada jovem, Senhor Deus. Fortaleça-os, Senhor Deus. Renove, Senhor Deus. Renova-os, Senhor Deus. Guarda-os, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, eu lembrei quando cheguei para Jesus, quando ele me atraiu, né, com 14 anos de idade. Eu sei a dificuldade que eu tive para a caminhada. Como o Senhor Jesus me guardou, me protegeu, aumentou a minha fé, me fortaleceu, para mim estar aqui hoje, meus irmãos. E pode ter certeza, ore por esses jovens, né? Ora por cada um deles, né? Para que o Senhor possa fortalecer. Você passa a luta? A igreja passa a luta? Dificuldade? Tentações? Não? Né? Você imagina um jovem, um adolescente, crescendo na fé, na caminhada, os obstáculos. O pai às vezes não é cristão, né? A mãe não é. A dificuldade que ele está na casa do Senhor, mas chega em casa e encontra barreiras. Percebe, meus irmãos? Mas eu agradeço ao Senhor Jesus que Ele cuida de nós. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganadores e a doutrinas de demônio. Pela hipocrisia dos homens, que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares de Deus, que Deus criou, para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ação de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Amém. Pai Santo, Pai querido, quero agradecer por tudo que tem feito o Senhor Deus e vai fazer ainda em nossas vidas. Em nome de Jesus, nesta hora. Amém. Poder sentar, irmãos. Graças a Deus. Irmãos, por que esse tema me impactou e as irmãs ter usado essa carta? Primeiro, porque as cartas contam a história de uma igreja, tá? Conta a história da igreja. As cartas, meus irmãos, falam de uma igreja como se fosse uma pequena ilha, sabe, em um grande mar, em mar de problemas, de heresias, de apostasias, de situações, falso profeta. Percebe? Dá para imaginar uma pequena ilha dentro de um oceano, e esse oceano só problemas, heresias, sabe, dificuldade, sabe, as pessoas estão se apostatando da fé, perdendo a fé, abandonando, e essa igreja segue avante, sabe, com tudo isso em volta dela e até mesmo dentro dela. As cartas são direcionadas para a igreja, para fortalecer. E Paulo aqui está direcionando essa carta a Timóteo. Seria assim: Timóteo, sirva a Deus ou então ao demônio. É o que ele está falando aqui.
Ou você serve a Deus, ou você serve ao capeta. Aí ele fala para Timóteo, ó, ele está avisando que o Espírito Santo estava falando com ele. E lembrando o quê? Jesus já falou isso. Marcos 13, 22 fala isso, tá? Marcos 13, 22. Se a mídia conseguir colocar na tela aqui, ó. Marcos 13, 22 fala isso. Mateus 24, 11 fala isso. Olha só. 13, 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios. Olha, preste bem atenção, hein, meus irmãos? Esses falsos cristos, esses falsos profetas vão fazer sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até o escolhido. Se for possível, Mateus 24, 11. Preste bem atenção. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E Marcos complementa falando que se for possível, e eu creio, meus irmãos, na palavra do Senhor, porque lá em João, o próprio Jesus falou que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem, oh meu Deus, de maneira nenhuma vão seguir ladrões e salteadores. É como se o Espírito Santo, Deus colocasse em minha mente, na sua mente, sabe, o som da voz do Senhor Jesus. E quando Ele chama, eu sei que Ele é o meu pastor. Quando Ele fala, e como Jesus fala conosco, meus irmãos, como Deus fala com você. Já pensou nisso? Como o Senhor fala comigo, meus irmãos. Quem tem Bíblia aqui? Faz assim. Você tem a palavra de Deus na sua mão? Você lê a palavra de Deus? Tem meditado nela? Quando Deus fala comigo através da palavra dele, meu irmão, eu acredito, eu creio, eu absolvo, eu me alimento, eu me fortaleço, meus irmãos. Preste bem atenção. Essa igreja está em expansão, meus irmãos. Mais idolatria, mais engano. Alguém já disse que a verdade, né, vem a pé, mas a mentira vem a cavalo. Hoje, parece que as redes sociais, as mídias, meus irmãos, multiplicou, sabe, muitas vezes a mentira e o engano e os falsos ensinamentos. É impressão, sabe por quê? Sempre existiu, sempre houve isso, meus irmãos. E quando Paulo fala os últimos tempos, ele não está falando um pouquinho de tempo, espaço de tempo, ele está falando anos. E sabe quando começou isso aí? No Éden. Lembra Gênesis 3? Não foi bem assim que o Senhor falou, não. Engano, meus irmãos. Sabe, o capeta, o diabo falando para Eva. E ela acreditou. Não é bem assim que Deus está falando. Certamente vocês podem comer, sabe, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pode se alimentar, pode se deliciar, porque Deus sabe que vocês comendo assim, vocês vão ficar igualzinho a Ele. Percebe? E já dando a deixa, incrível que hoje, nos nossos dias, ou sempre houve, há pessoas que querem ser mais santas do que o próprio Deus, meu irmão. O que ele está querendo? Puxar para si, não é verdade, todo o brilho, né? Toda a glória, toda a honra para Ele. Os falsos mestres fazem assim. E o apóstolo Paulo está dizendo, ó, o Espírito expressamente diz, o Espírito me afirmou, e eu estou alertando a você, jovem Timóteo,
Nos últimos dias, apostatarão da fé alguns. O que é apostatar? Engano, meus irmãos. Sabe, engano, mentira. É interessante que o pastor Devaldo pode ter todo o conhecimento bíblico. Eu posso conhecer a Bíblia do início ao fim, versículo por versículo, citar versículo, decorar versículos, meus irmãos, e pregar para vocês. Mas no meio dessa mensagem, se eu colocar um engano, meus irmãos, uma mentira, acabou. Eu sou um falso profeta. Eu fico pasmo como alguém pode dizer assim, Deus falou, mandou falar isso para você, e falar historinha, meus irmãos. Se eu falar para vocês aqui agora, olha, o presbítero Nazário mandou dizer isso para vocês, e ele não falou nada para mim, eu posso ser processado, ele vai levantar, pastor, eu não falei isso. Imagina alguém falando em nome de Deus, meu irmão, que ele falou e não falou nada, a não ser pela sua palavra, meus irmãos. É muito fácil quem está aqui acima fazer assim, Deus, passa agora aqui para trás, deixa que eu vou falar. Porque eu estou atrás de aplausos, estou atrás de, sabe, que as pessoas, sabe, me vejam como o bonzão, né? Aquele pastor, aquele pastor, meus irmãos, em nome de Jesus. Desde o tema das irmãs, eu tenho falado com Deus o seguinte, Deus, não me deixe eu ultrapassar a sua frente, não me deixe eu achar que eu estou brilhando mais do que ti, não me deixe que eu caminhe contigo puxando glória para mim, porque toda a glória, toda a honra, todo o poder pertence a ti, Deus. Meus irmãos, Judas, olha só o que está falando aqui, ó. Espírito enganadores, alguns, tá? O apóstolo falou alguns. Espírito enganadores e doutrinas de demônio, meus irmãos. Preste bem atenção. Judas andava com Jesus. Para quê, pastor? Judas ceou com Jesus. Judas sentava à mesa com Jesus. Judas viu Jesus ensinar. Sim, viu. Judas ouviu Jesus fazer milagres. Judas era um dos 12, sabe? Par a par, 2 a 2, que saiu para evangelizar. E demônios se manifestavam, sabe? Eles expulsavam. Lembra quando ele mandou os discípulos? Judas foi também, meus irmãos. E quando voltaram, ficaram admirados. Olha, até os demônios submetem sobre a nossa vida. Aí Jesus fala, eu vi Satanás descer do céu. Fica alegre, não porque Satanás, o demônio, se submete ao nome de vocês, mas porque o seu nome, o nome de vocês, está escrito no livro da vida. E dê um glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Jesus falou, expulsar demônio não é nada, filho. Não é nada. Mas está com o nome escrito lá no livro da vida. Meus irmãos, preste bem atenção. Judas viu tudo isso, fazia tudo isso, meus irmãos. Mas uma coisa a Bíblia me mostra, que estava no coração dele, para quê? Ele andava com Jesus, servia com Jesus, estava do lado de Jesus, para ter proveito. Para ficar rico, irmão, para ter riqueza, ter dinheiro. Ele metia a mão na bolsa. Falso profeta. Doutrinas de demônio. Então, olha só como é que a coisa é séria, meus irmãos. É tão perigoso, porque está ligado à forma que eu ensino, a forma que eu procedo, a forma que o meu coração age, vai me mostrar se eu quero me enriquecer de Jesus. Ou melhor, se aproveitar, sabe, daquilo que Jesus pode me conceder, eu falando o nome dele. Não me encher na graça e no conhecimento. Como Paulo fala aqui para Timóteo, olha o versículo 8,
no meu capítulo 4. Olha o versículo 6, olha o que ele fala, ó. Portanto, ó, ele está falando para Timóteo. Timóteo, seja homem de Deus. Porque se você não for homem de Deus, você é homem do capeta, do diabo. Olha só. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Olha só. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo na piedade. Olha só. Fábulas profanas e de velhas. Irmão, historinha da carrochinha. Sabe, tem tanta... Há um terror gospel, sabe, que quer meter medo no crente. Há uma ganância gospel que está metendo medo no crente. Sabe, lenda, né? Lenda gospel. E o povo está comendo e come e não lê Bíblia. Olha Paulo, ó. Olha o 8. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, certo? De manhã falamos aqui, se você pegar peso todo dia, seu coração vai estourar, né? Quero ficar fortão. Vai pegando peso, né? Excessivamente. Ó, o exercício corporal para pouco aproveita. Mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de por vir. Promessa agora, promessa do futuro. O que é piedade, pastor? Ó, amor, respeito pelas coisas religiosas, daquilo que eu acredito, pela palavra de Deus, pela ceia do Senhor, pela oração, pelo meu irmão, a comunhão. Vida piedosa, meu irmão. Amar e respeitar pelas coisas sagradas santas. Compaixão pelo sofrimento alheio, meu irmão. Paulo aconselha Timóteo isso. Vivam a vida piedosa. E ele fala para Timóteo, certo? Observar isso, porque no meio da igreja tem pessoas que apostarão na fé e abandonarão a fé e usarão espírito de demônio, meus irmãos, espírito de enganadores. O que é espírito de enganadores, pastor? Meus irmãos, fui consagrado ao ministério aos 33 anos de idade. Desde os 14 anos de idade, sirvo ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus me resgatou. Se eu falar para você que eu passei a ouvir certas mentiras depois que eu fui ao ministério, porque como ovelha, não via nada, não é? Vinha no meu ouvido, eu acreditava. Lá na Credical, onde eu trabalhei, fazia assim, olha, estão dizendo, não sei se é assim, mas é rádio corredor. Estão dizendo que o próximo mês vai ter um aumento, mas é a rádio corredor. O que é isso? Aquela fofoca, aquela mentira que é contada, sabe, nos corredores da empresa, ou então no meio da igreja. Depois que eu fui ao ministério, o que teve de coisas absurdas que vieram até o meu ouvido, e parece que há certa mentira que é carregada de demônio realmente, meu irmão, que vem para destruir as pessoas. E se você não perceber que isso vai destruir famílias, sabe? Vai provocar uma confusão no meio da igreja, você entra nessa, sabe? Você cutuca a casa de abelha. E eu conheço pastores que entrou nessa. Coitado do homem. Levou tempo para a coisa passar. Pastor, o senhor sabia? Não, cara pálida. Mas coisa pesada, meus irmãos. Graças a Deus, Deus tem me preservado contra essas mentiras, sabe? Espírito de engano, sabe? Espírito de engano que vem contar. E o que acho interessante é que a Bíblia diz que o próprio Deus deixa. Que isso, pastor? O senhor está falando que é da parte do diabo
Não, a Bíblia diz lá em Micaías, que certa vez, sabe, os filhos de Deus, igualzinho em Jó, hoje de manhã falamos em Jó na escola dominical, e falar nisso, eu achei até que tinha feito alguma festa, algum evento ontem, porque as irmãs, os irmãos, né, não tiveram na escola dominical, teve um número muito pequenininho assim, tá? Na escola bíblica dominical. Aí diz a Bíblia que o rei queria a guerra. Aí começou a chamar profetados, os profetas, sabe? Aqueles homens com espírito de engano, de mentira, que só falava coisas boas para ele, coisas boas para o rei, né? Não, rei, tu vais à guerra e tu vais ser vitorioso, tu vais à guerra, vai ser bem sucedido e tal, tal. Aí o rei de Judá, né? Josafá, se não me engano, chegou e falou assim: não tem outro profeta aí no meio de vocês, não? Aí a Acabe falou assim: tem um sim. Mas deixa ele só fala coisas que, sabe, contra mim, só me machuca com palavras. Mas Josafá falou assim: não, chama ele, quero ouvir. Foram todos lá onde estava o profeta. Olha, o rei mandou te chamar, mas preste bem atenção, fala palavras boas para ele, segura, firme, sabe, não vai machucar o rei não, o coração dele não. Sabe o que Micaías falou? Eu vi, oh meu Deus, meus irmãos, que Deus nos ajude, tá? Porque a palavra dele é séria, é verdadeira. Ele disse, eu vi, olha o que Micaías fala, eu vi o Senhor no seu trono e as miríades, sabe, os anjos, os espíritos, todos na frente dele, assim. E o Senhor Deus falou assim: quem vai colocar mentira na boca dos profetas de Acabe? Quem vai? Micaías disse que levantou, sabe, um lá do meio, estava sentadinho, né? Sentadinho, quietinho, desse jeito. Quando ele ouviu Deus falar isso, ele... Eu vou. A Bíblia diz que o espírito de engano, de mentira, disse: eu vou colocar mentira na boca dos profetas de Acabe. Vocês acham que Deus repreendeu? Não vá. Prende eles aí, querubim, segura ele. Deus falou assim: vá e será bem sucedido. Espírito de engano, meus irmãos, espírito de mentira, doutrinas demoníacas, certo? Que é colocada e vem como mel, certo? Como chocolate, como hambúrguer, batata frita e uma Coca-Cola. E você debruça sobre aquilo. Que palavra! É isso que Deus quer para mim. E a Bíblia diz que Deus falou: vá. Meus irmãos, a Bíblia fala, viram a página da sua Bíblia aí? Vai em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo novamente alertando a igreja de Tessalônica, carta, corrigindo. Alguém estava perturbando a igreja com ensinos perturbadores sobre a volta de Jesus, ensinando mentira, falsos profetas, certo? E Paulo tem que intervir novamente, falando sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Logo no versículo 1 ele fala: ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ao versículo 2: que não vos movais, fique firme, parado, enraizado, não vos movais facilmente do vosso entendimento,
nem vos perturbeis, olha só, não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. A igreja sendo perturbada com outra doutrina, tá? Aí, mas eu quero mostrar para vocês, é o versículo 9, 10 e 11. Olha só. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Olha o que ele está falando, hein? Eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Para os que Por quê? Não receber o amor da verdade para ser. Presta, então não recebeu, certo? Ó. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro. Para quê? Para quê? Creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Irmãos, é dura a palavra, mas a minha Bíblia diz que Deus permite isso. Meu Deus, permite, é o que está escrito aqui. Ele permite. Deixa eu falar. Aí, voltando ao texto, tá? Olha o que Paulo está falando, ó. Versículo 2. De Timóteo 4, tá? Pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Paulo usa aqui, já viram marcar boi? Né? A marca do seu dono. Houve um período na história que os prisioneiros eram marcados, meus irmãos. O ladrão era marcado na testa. Pá, marcado. Paulo fala aqui que esses homens não foram marcados na testa, foi na consciência, cauterizada. O que é consciência cauterizada? Já aquela pessoa que se agarra na mentira, numa coisa que não é verdade e afirma, mas meu amigo, não é assim, é assim, aprendi assim, vou morrer assim. Síndrome de Gabriela, certo? Na consciência foi marcado, cauterizado. Aí você me pergunta, pastor, dá um exemplo disso na Bíblia. Muito simples, o próprio apóstolo Paulo era assim. A consciência dele era cauterizada. Como? Ele achava que matando o povo de Deus, a igreja, naquela época, ele estava servindo a Deus. O erro, a mentira, o engano estava cauterizada na mente dele. Ele levava carta para matar, perseguir, prender, julgar, condenar, como Estevão foi. Mas, pastor, como Paulo escapou disso? Escapou porque o Senhor teve misericórdia dele, meus irmãos, minhas irmãs. Ele teve que cair no chão, aleluia. Se estava no cavalo ou não, eu só sei que ele caiu. Aí, Jesus Cristo vem e age na vida do apóstolo. Quem és tu, Senhor? Eu estou cego. Ai, e agora o que está acontecendo? Já percebeu aquela pessoa que ou melhor, já conheceu o testemunho de alguém que era tão complicado que ele teve que bater de frente com Deus fortemente? Alguém aqui?
Há alguém aqui que era incrédulo, que rejeitava e gritava e blasfemava, e de repente, uma força de Deus te abateu. Há alguém aqui? Meu irmão, há pessoas que estão assim, e o Senhor age como fez com Paulo. Ele tem que cair. Ficou cego, apavorado. Quem és tu? Quem és tu, Senhor? Eu sou o Jesus que você persegue. Quando você faz alguma coisa com meus pequeninos, com a minha igreja, está fazendo é para mim. Oh, meu Deus! Irmão, dê um glória a Deus, aleluia, porque é bom saber que quando alguém está me perseguindo, batendo em mim, por causa que eu estou falando a verdade, a palavra, pregando o evangelho, certo? Existe um todo-poderoso que leva a pancada em vez de mim, aleluia, amém? Essa é a palavra de Deus. Timóteo recebe essa palavra. Permaneça naquilo que você aprendeu. Não se envereda pelo esse caminho de fábula, de mentira, de engano. Não use de artimanha diabólica para você se enriquecer, para você viver melhor ou bater no peito, sou bonzão. Não use isso. Irmãos, eu já falei isso aqui na escola dominical. O que é que caracteriza um falso profeta? É aquele que profetiza falsamente? Ou quando um irmão ou uma irmã se levanta aí no meio da igreja e fala alguma coisa e que não acontece? Ah, ela é uma falsa profeta, ela é uma falsa profeta, ele é um falso profeta. Falso profeta é aquele que profetiza, que prega a palavra para se enriquecer. Usa Deus para agariar bens terrenos. Mas, pastor, a Bíblia mostra isso? Mostra. Balaão profetizava e acontecia. Deus usava Balaão, só que ele era mercenário. E na internet está cheio de gente profetizando, falando mentira para você dar um like, pedindo até oração. Eu espero que ninguém daqui da DVC tenha pedido a oração a esses falsos profetas. Que vem logo, manda um pix. Aí você vai e manda o pix. Oh, agora eu vou receber bênção, mandei o pix. Irmãos, triste, né? Mas é realidade. Eu profetizo, ou entorta a minha cara, para meter medo em vocês, irmãos. Meter medo no povo. Que Deus nos ajude, tá? Mas a Bíblia, ela é esclarecedora. Ela nos alerta. E Timóteo está sendo alertado. Seja um homem de Deus, Timóteo, não do diabo. Seja um homem de Deus que pregue a verdade. Agora, olha só o finalzinho, para a gente encerrar. 3, 4 e 5. Ó. Proibindo o casamento, ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, né, a fim de usarem dela uma ação de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, não há nada que rejeitar, são recebidos com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Havia homens que diziam o seguinte: eu vou ficar 30 dias sem comer, estou em jejum. Uau. Come? Não estou em jejum, não posso comer não. Sabe, pessoas que queriam provocar piedade em Deus, sofrer para que Deus seja piedoso com ele. Ele está pagando um preço, Aí Deus, vai cá, meu filho, tadinho dele, vem cá, no colinho. Pessoas que querem enganar Deus, achando que por parecer piedoso vai receber mais de Deus. Os fariseus eram assim. Em praça pública, não escovava o dente, não penteava o cabelo, né, cheio de
bafo, né, de urubu. Aí alguém passava, lá jaz um homem de Deus. Oh, poder! Assim. Havia pessoas que iam para os desertos, irmãos, não tomavam banho. Certo? Havia pessoas que diziam, você não pode comer isso, não pode dizer aquilo, comer assim. Então, e melhor ainda, não se case, porque se você casar, você vai pecar. Quando você estiver com sua esposa lá, né, na lua de mel, você está pecando. Então, para você ter mais poder de Deus, abstenha disso aí. Não coma isso, não coma aquilo, não faça isso, não faça aquilo, para você ficar mais santo. Eu quero falar para você que só tem um santo, Jesus. Jesus é santo. Aí a palavra dele diz o seguinte, que ele nos santifica. O sangue de Jesus vos purifica de todo pecado. O sangue de quem, igreja do Senhor? Jesus! Certo? É o que a Bíblia diz, irmãos. Mas havia homens que faziam isso. Não coma, não fique com a esposa, porque é assim. E Paulo fala como se no alimento, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Olha só, recebido com ações de graça, como se Paulo fosse assim, apresente a Deus o alimento, agradeça a Deus. Na ceia, apresente a Deus, agradeça a Deus. Agradeça o Senhor pela sua vida. Irmãos, que Deus nos ajude. Me ajude, porque eu não quero ser um Judas. Eu não quero ser um Balaão. Eu não quero ser, meus irmãos. Eu não quero ser. Quero voltar no finalzinho do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses e vamos encerrar. Olha o que Paulo fala para mim e para você. Logo depois que ele fala que Deus permite o espírito de engano, a mentira, sabe? E muitos vão entrar nessa. E se a Bíblia está falando, meus irmãos, que não aconteça na minha vida. Amém? Porque é mais fácil entrar em quem está aqui no púlpito. Sabia disso? É mais fácil entrar naquele que está falando. E Paulo fala isso claramente para Timóteo. Afasta disso, corre disso. Olha o que ele fala, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Olha só, hein? Paulo fala que Deus tinha guardado a igreja dos Tessalonicenses para a salvação. Certo? Desde o princípio para a salvação. Em santificação do Espírito, a fé da verdade. Para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançar a glória do Senhor Jesus Cristo. Para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. 15. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos forem ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Guarde a palavra, guarde a verdade, segura! E o próprio Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos conforme em toda boa palavra e obra. Oh, que coisa gloriosa! Paulo alerta do perigo, mas fala, Deus tem guardado vocês, meus irmãos. Paulo alerta do perigo, mas o Senhor guarda os santos. Irmãos, que Deus seja conosco, que Deus
ter misericórdia do pastor Devaldo. Oh, meu Deus. Porque a palavra dele diz: Senhor, eu te peço nessa noite que meus irmãos, minhas irmãs, não venham ser enganados, Senhor Deus, por espíritos enganadores. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios que tentam amarrar o teu povo, Senhor Deus, escravizar o teu povo, Senhor Deus, que tenta enganar homens, meu Deus, que têm aparência de sábios, mas deixaram o engano, a falsa doutrina, as fábulas, velhas fábulas, entrar em suas consciências e cauterizar. Eu não quero ser Judas, Senhor Deus, que quer usar o teu nome para se enriquecer. Não, eu não quero. Que Deus nos ajude. Quero contar uma experiência para vocês. Estava no volante, peguei 3 senhoras. Papo vem, papo vai, elas conversando. Conheci o pastor Adilson. Aí eu me arrependi de ter entrado na conversa, porque era ovelha minha. Eu falei: conheço. O senhor conhece? Conheço. É da minha igreja. Elas eram servas do Senhor. E mas ele é da igreja da Venda da Cruz ali e tal. Eu falei: sim. E eu me escapando, pulando para lá, para cá. Sim, eu conheço. Não devia ter falado que conhecia. Eu falei: conheço. Ele é da igreja, tal, ali da Venda da Cruz, né? Sim, da Venda da Cruz. Ele era barbeiro, sim. Era um homem de Deus, sim, um homem de Deus. Ela falou assim: o senhor conhece o pastor de lá? Eu falei: conheço. Oh, meu Deus do céu. Conheço. Qual o nome dele? Devaldo. Ele falava muito, tal, ele é muito homem de Deus, tal. Assim, tal. Aí teve uma hora, eu falei: não, eu caí em outra besteira. Sou eu. É uma delas: o quê? Senhor, num aplicativo, um líder daquela igreja, igrejão, dirigindo um aplicativo. Eu falei: meu Deus, não deixe que isso venha entrar no meu coração. Meu Deus, é sério, irmãos, não deixe que isso venha entrar no meu coração. Meu filho é pastor da igreja tal, uma igreja grande, grandona, e tal. Eu falei: meu Deus do céu, que isso não venha morar no meu coração. Amém, irmãos? Oh, Deus, graças a Deus. Obreiros, irmãos, pela graça sois salvos. Paulo fala isso aos Efésios. Isso não vem de vocês, não é poder de homem nenhum, não é nascido, não, é de Deus. É Ele que faz isso. Amém? Graças a Deus. Oh, meu Senhor Jesus. Sangue de Cristo, meu irmão. Corpo de Cristo. Sangue de Cristo e corpo de Cristo. Te amo, Deus. Tu
Tua graça nunca falha, todos os dias Sangue de eu Cristo, estou corpo de em Tuas mãos. Desde quando me levanto Sangue de Cristo, corpo de até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, de novo eu sei, me entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, de novo eu sei, me entrego tudo a Ti. Oh Deus! Tua bondade me seguirá, Senhor. Oh, Em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego Que tenho eu cantarei da verdade de Deus. Irmãos, preste bem atenção no que eu vou falar para vocês. Os discípulos, ao lado de Jesus,
firmeza, né? Nossa, andavam com ele e tal, amavam o mestre, mas ainda era frouxo, meus irmãos, ainda era muito frouxo. Quando Jesus morreu, foi pregado na cruz, demonstraram isso, correram para lá, para cá, foram pescar de novo, esqueceram que foram chamados para ser pescadores de homem. Quem ficou ao pé da cruz e quem foi no sepulcro foi as mulheres, mas os discípulos se afrouxaram. Mas tem uma coisa: quando Cristo ressuscitou e eles tiveram um contato com Cristo ressuscitado, meus irmãos, tudo mudou. Quem era Pedro antes, quem é Pedro agora, pregando a palavra de Deus, a palavra poderosa para o povo. Que eram aqueles apóstolos que tinham afrouxado antes e agora todos morreram, meus irmãos, de cabeça para baixo, cortado pelo meio, enforcado, lança no peito. O único que não morreu assim foi João. Lançaram um tacho de óleo fervendo e depois lançado na ilha de Pátimo. E na ilha de Pátimo, com todo o sofrimento, sem pomada, meu irmão, para passar nas queimaduras, nas feridas, João resistindo ali na fé e no sofrimento, Cristo dá a revelação do Apocalipse para ele. Olha, meus irmãos, preste bem atenção. O meu desejo nessa noite é que todos nós, eu, vocês, a igreja DBC, tenha um encontro real e verdadeiro com aquele que ressuscitou. E esse encontro, igreja do Senhor, vem me dar intrepidez, ousadia, para pregar a palavra do Senhor Jesus, como ela é, o evangelho do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Vou pedir os instrumentos baixinho, baixinho, baixinho. E vocês nesta hora vai pedir ao Senhor: me dê ousadia, me dê intrepidez para falar do teu amor, da tua palavra. Jesus, se eu não tive um encontro contigo ainda, o ressuscitado, que eu possa ter hoje, nessa noite. Deus, que manias, vícios, oh Deus, mentiras, timidez, que discórdia, meu Deus, que ciúmes, meu Deus, que tudo aquilo que tem me atrapalhado em viver o teu evangelho, viver a tua vida, a vida que tu prometeste para mim, que nesta noite caia por terra todo embaraço, toda a cadeia seja quebrada nessa noite, e que tenhamos essa certeza e convicção do encontro com aquele que ressuscitou ao terceiro dia.
quero ser mais o mesmo, meu Deus. Eu não quero ser mais o mesmo, meu Deus. Eu não quero ser mais o mesmo, meu Deus. Eu não quero ser mais o mesmo, meu Deus. Aleluia. Sangue de Cristo, minha irmã, corpo de Cristo, minha irmã. Deus, eu não quero ser mais o mesmo. Eu não quero me contentar do que eu sou, Senhor Deus. Oh Deus, eu preciso, Deus. Eu preciso melhorar, eu preciso mudar. Oh Deus, Tu me conheces bem, Tu nos conheces bem, Deus. Oh! Fale com Ele, meu irmão. Oh Deus. Vento de Deus sopra sobre nós. Oh, meu Deus. Vento de Deus sopra sobre nós. Eu quero sentir Teu poder e assim receber Teu azeite fresco. Eu quero sentir Teu poder em mim e assim receber Teu azeite fresco. Oh, meu Deus. Pai, essa é a nossa oração. Não vamos nos contentar com nós mesmos. Precisamos mais de Ti, Senhor Deus. Mais do Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Mais de Ti. Mais de Ti, menos de mim. Menos de mim. Menos de mim. Menos de mim. Vamos ficar de pé. Pegue o seu cálice e apresente ao Senhor Jesus. Pegue o seu cálice e agradeça a Ele. Apresente a Ele, meu irmão, minha irmã. Apresente a Deus o seu cálice. Agradeça pelo cálice, que representa o corpo e o sangue de Jesus, moído na cruz do Calvário por você. Por você. A palavra de Deus afirma: se o Filho vos libertar, se o Filho vos libertou, verdadeiramente sois livres. Livres de todo engano, de toda mentira, de todo espírito demoníaco. Em nome de Jesus. Pai, apresento a Ti esse cálice. E eu quero agradecer pelo meu irmão, a minha irmã, nessa noite está participando. Amém. Preste bem atenção. Esse cálice é para todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Que Ele morreu e no terceiro dia ressuscitou por seu pecado. Então, se você é um servo de Deus, não importa qual igreja que você serve, mas você crê, você pode participar.
Alguém que não pegou o cálice. Todos pegaram. Graças a Deus. Então, abra assim, né, o seu cálice. Destampa o pauzinho. Em memória de mim. Aleluia. Em memória de mim. Em outras palavras, lembrem de mim. Aleluia. Lembrem de mim. Não me esqueça jamais, meus filhos. Como aquele pai que viaja e diz: meus filhos, vou trabalhar, vou fazer recurso, e eu vou voltar trazendo dinheiro, sustento para vocês. Cuida da mamãe, cuida dos filhos menores, porque eu voltarei, meu filho. Oh Deus, te agradecemos, oh Deus. Comamos todos, meus irmãos, em nome de Jesus. Comamos todos. Santo é teu nome. Oh, meu Deus. Pega seu cálice agora. Abra com cuidado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Oh Deus. Amém, Deus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Tomamos todos, meus irmãos, em nome de Jesus. Tomamos todos. Oh, glória! Vontade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, te entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. Mais um com a bondade. A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, te entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Amém! Aleluia! Faça assim, ó.